Boa tarde, meus queridos alunos do Colégio José Correia Viana, especialmente do terceirão. Hoje, como a gente foi instruída a terminar os módulos, no módulo de filosofia de vocês só faltava o tema Aristóteles. Então, nós vamos ver esse conteúdo hoje. Para facilitar a nossa vida e não ficar tão chato, essa professora fala demais, eu não aguento mais ela. Eu separei 2 videozinhos do YouTube, um do Brasil Escola, que retrata bem o histórico de Aristóteles, a relação que ele teve com Alexandre Grande, etc. Por isso que eu não vou tocar muito nessa parte do assunto. E outro que eu gosto bastante, que é do vídeo da série Descomplica, que traz aquela questão de desenhos para explicar os conceitos e tudo mais. Então, eu não vou falar também do conceito de ética e política, porque eu vou mandar o vídeo sobre isso. O que você vai falar, professora, nesse vídeo maravilhosa, linda? Eu vou falar da questão das ciências para Aristóteles, da lógica aristotélica e do conceito de metafísica de Aristóteles. Sim, nós vamos estudar o conceito de metafísica. Eu também sofri muito, porque eu tive que relembrar algumas coisas que eu não lembrava mais, eu confesso a vocês. Outra coisa, eu vou explicar por que eu tô falando com um microfone assim tão próximo à minha boca. Eu recebi alguns feedbacks que os áudios da minha aula não estavam ficando tão legais. Então, assim, para melhorar a nossa qualidade, até a professora ter dinheiro suficiente de comprar um microfone assim decente, que não precise estar segurando, eu estarei utilizando esse, que é do fone do meu celular. E vamos ter a nossa aula de hoje como temos todos os dias. Sabe o que isso significa? Que a atividade de hoje vai ser as questões do módulo. Eu vou colocar lá na abinha de atividades, que eu já descobri essa outra função do Classroom para não haver muita confusão. Vou explicar o que eu quero de vocês e também já proponho desde então que a gente faça uma live para responder aquelas questões. E outra coisa, gente, vamos ler o módulo, vamos estudar Aristóteles. Geralmente, Aristóteles é um dos conteúdos que mais cai no Enem. Então, é importante sim que a gente atente para todos os conceitos. E caso um dos vídeos do YouTube não tenha ficado claro o suficiente, é a hora de vocês falarem: professora, poxa, velho, por favor, faz aí um videozinho explicando porque não ficou inteligível, eu não entendi aquilo direito. E para entender Aristóteles, vocês têm que ter claro na mente o conceito de Sócrates e de Platão. Até porque Aristóteles é um discípulo de Platão que o criticou. Algo super interessante, super válido ser dito. Para não enrolar muito e também não ficar aqueles vídeos extensos, eu vou falar logo da minha síntese, dos meus conceitos que eu vou desenrolar aqui na videoaula de hoje. E vamos já início logo, né? Porque a professora já tá falando demais. Bom, Aristóteles é um dos filósofos gregos do período clássico. Aqui está Aristóteles, para vocês não terem dúvidas. Apesar que eu acho que esses filósofos gregos têm sempre a mesma cara de estátua. Tudo bem. Este é Aristóteles. Prazer, turma do terceiro ano. Ele retornou à Grécia e fundou a sua própria escola, o Liceu. É isso que não fala no vídeo. Aristóteles, depois de ter toda aquela relação com Platão, de orientar Alexandre Magno e tudo mais da Macedônia, porque ele não era ateniense, ele era macedônico, ele criou a sua própria escola, que se chamou Liceu. Deixa eu ver. Outra coisa. Ele tem como ponto de partida Platão, né? E as relações com o devir. O que é devir, professora? Relembrando, o que é vir a ser. Devir é aquilo que está vir a ser, não é aquilo que é o está no futuro. E ele pesquisa o que é o ser, como os seres surgem, transformam e perecem no horizonte do devir. O que é permanente no interior das transformações observadas. Essas questões são as que mobilizam as investigações de Aristóteles. Outra coisa, áreas do saber. Ele tem 3 áreas. Ontologia, que nós vamos ver no vídeo, ética e política. A ontologia de Aristóteles é a metafísica, tá certo? E assim, ele é um dos primeiros empiristas. Ele foi o primeiro a realizar experiências práticas para tentar
descobrir o conhecimento dentro da filosofia e tudo mais, ele não ficava só no campo da racionalidade, ele tentava praticar esses experimentos. Uma das problemáticas dele é a metafísica, que é as artificialidades, os artefatos humanos, e é isso que nós vamos estudar hoje. Para compreender a filosofia de Aristóteles, é preciso vocês se atentarem para tudo, porque tem que ter atenção para os princípios das causas e da natureza dos seres. Ele é que classifica as ciências de acordo com a temática investigada. Então, assim, ele foi um dos primeiros a classificar dentro da filosofia o que é filosofia clássica, o que é filosofia metafísica, e a separar um pouco as ciências da natureza das ciências humanas. Embora ele não soubesse ainda desse conceito, porque não é da época dele. Isso daí a gente vê mais claro com Comte, no positivismo, e com Descartes, mais na frente. Acho que são conteúdos do nosso próximo módulo. Ele divide as ciências, já que eles a classifica, em modalidades de saber filosófico, ciências práticas e ciências teoréticas. Vamos lá, ele divide em 4 modalidades do saber. Vamos lá, relembrando: saber filosófico, ciências práticas, ciências técnicas e ciências teoréticas. Nós vamos começar pelas ciências teoréticas. O que é ciências teoréticas, professora? Estudam os seres naturais. Simples assim. Cuja a existência independe da interferência humana, ou seja, aquilo que existe que não depende de nós. A natureza, os seres vivos, as plantas, os rios, isso não depende da interferência do homem. Isso faz parte das ciências teoréticas, procurando os seus princípios universais necessários. Ele procura os princípios que essas ciências desenvolvem e tudo mais, para tentar explicar o surgimento do universo, porque ele também analisa e estuda um pouco a Pisces. Pesquisar sobre os seres da Pisces, como eu disse, o conhecimento teorético delimita-se como a física. Então, assim, apesar dele investigar a Pisces, ele não vai para aquelas questões da racionalidade, ele fica na questão do mundo físico mesmo, entendeu? Do que é a natureza, do que são os rios, do que são as plantas e tudo mais. Os princípios fundamentais de todos os seres é o que ele tenta investigar, claro, óbvio, né, professora? Você já repetiu 1000 vezes. O que é Pisces, galera? Pisces é o princípio fundamental de todas as coisas para a filosofia grega. E Aristóteles também não muda esse conceito. Do ser, ele procura estudar os princípios fundamentais do ser enquanto ser. E se realiza como metafísica. A ciência teorética é o que dá origem, assim, basicamente, na área do saber, a metafísica. Aí nós vamos para outra área das ciências, as ciências práticas, que examinam as relações humanas cujo resultado não reincide na geração de algo ou do destino próprio do agente, isto é, do ser humano. Desculpa, gente. As ciências práticas, ela está pautada nas condutas dos seres humanos e na própria humanidade, os seus princípios e finalidades. Daí é que surgem as ciências práticas, 2 conceitos que são super importantes, que vocês vão ver no videozinho do Descomplica, que é o conceito de ética e política para Aristóteles. Mas eu vou dar aqui um conceitozinho básico, e se vocês tiverem dúvidas mais na frente, o vídeo não for claro o suficiente, eu faço um vídeo para esclarecer. Ética. A ética estuda o quê? Sobre as ações racionalmente ponderadas e virtudes do ser humano. E a política reflete sobre a sociabilidade do ser humano, a sua capacidade de viver em sociedade e o bem comum, porque o conceito de política para eles está relacionado ao bem comum, certo? Essas são orientações das ciências práticas. Agora vamos lá às ciências técnicas. As ciências técnicas ou produtivas procuram pesquisam as ações fabricadas pelos seres humanos, que resultam em artefatos, objetos, produtos,
que a humanidade desenvolve no decorrer do tempo. Por exemplo, pinturas, esculturas, artefatos teatrais e etc. Aí, nós vamos entrar no que nós chamamos da origem da lógica formal ou a lógica aristotélica. Sim, nós vamos estudar a lógica aristotélica. Eu pensei em fazer outro vídeo para não confundir muito a cabeça de vocês, mas eu acho necessário que a gente grave tudo direto para ficar algo, sim, bater mesmo e vamos embora. Já que estamos aqui, vamos terminar. A origem da lógica aristotélica é como delinear as formas do raciocínio que conduzem às conclusões válidas e demonstradas de forma racional pelo ser humano. Ou seja, a origem da lógica é validada pelos argumentos e pelos discursos que são avaliados pelo ser humano. Daí, ele desenvolveu a teoria do silogismo. Eu vou colocar aqui o nome, silogismo. O que é silogismo, professora? Significa a conexão com as ideias e o vocabulário aristotélico. A questão dos argumentos, dos discursos, que a gente tinha muito nessa questão da parte da Grécia. A argumentação logicamente perfeita, causa da conclusão explicitada, negação do universo e essas coisas. Então, assim, são as características do próprio filósofo grego. As características do silogismo. Ele é imediato e ele é dedutivo. Por que ele é imediato? É um caminho, ele é um itinerário. Um caminho é um itinerário de pensamento a fazer uma interferência, mediação e proposições à lógica. E ele é dedutivo porque ele parte de uma afirmação ou de uma negação do universo. Então, assim, para você utilizar a lógica aristotélica, você precisa ter como característica um itinerário que vai lhe levar a argumentos que defendam ou que refutem aquilo que você está falando com base na dedução. E é isso que nós vamos ver no exemplo que ele dá até mesmo na apostila de vocês. Para compreender melhor o silogismo, eu vou utilizar o exemplo da apostila mesmo. A metafísica, não. A metafísica, eu vou utilizar uma ideia que eu peguei do YouTube, que eu achei que ficou bem mais claro, sabe? Vamos lá. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Tá? Vamos lá? Está escrito aí do lado. Sendo estas premissas maior, a premissa menor, a conclusão e a ideia ou racionalidade. O que é premissa, professora? É uma ideia racional que é um conceito criado pelos próprios filósofos. Premissa significa a ideia racional de algo. Vamos lá. Esse silogismo apresenta 3 proposições, ou seja, ele apresenta o conteúdo de 3 afirmativas. A primeira, todo homem é mortal. A segunda, Sócrates é homem. E a terceira, logo, Sócrates é mortal. Ele não faz perguntas, ele faz 3 afirmações, correto? Então, assim, a primeira ideia, mortal é o termo maior e homem é um termo médio. A outra ideia, Sócrates é homem, envolve o termo menor e o termo médio, beleza? E a conclusão dessa proposição é Sócrates é mortal, manifesta termo maior e menor, jamais mencionando o termo médio, o que possibilita uma interferência, ou seja, uma conclusão. É um fato que Sócrates, por ser homem, ele é mortal. Então, essas 2 primeiras proposições, elas são argumentações para concluir a terceira e afirmar que Sócrates, por ele ser homem, ele é mortal. Essa conclusão, ela é imediata e dedutiva, ou seja, ela reinventam como consequência necessária à lógica. Não tem como você dizer, dentro da lógica racional, que eu afirmar que Sócrates é um ser mortal. É lógico, de acordo com a lógica aristotélica, é uma conclusão. Por isso é uma interferência, interfere na realidade. De acordo com as premissas ou as ideias apresentadas,
não seria logicamente admissível nenhuma interferência, exceto esta, que Sócrates é um ser mortal. Procura contemplar de todas as formas e validar o argumento, ou seja, a conclusão que ele chega na terceira proposição de que Sócrates é um ser mortal reafirma as duas primeiras argumentações, as duas primeiras ideias que ele fez. Cabe destacar que nem todos os raciocínios são facilmente de formular lógica. Óbvio isso, porque assim, nem todo raciocínio lógico ele é fácil de ser entendido e ele tem conclusões tão claras como essa da mortalidade do ser. Bom, gente, para não ficar muito cansativo, já que tem 15 minutos já de vídeo, eu vou dar uma paradinha e vou voltar com a metafísica aristotélica, tá ok? Abraços, até daqui a pouco.